Acredita que o maior predador que já nadou nos oceanos pode ainda estar por aí, escondido nas profundezas escuras que a gente nem imagina? Parece roteiro de filme, né? Mas calma, segura essa onda porque hoje vamos mergulhar numa investigação que vai virar sua cabeça. Estamos falando do Megalodon. Sim, aquele tubarão colosso que reinou absoluto há milhões de anos. A ciência diz que ele sumiu do mapa, extinto, finito. Só que existem relatos bizarros, imagens misteriosas e até registros científicos que deixam uma pulga atrás da orelha. Será que o Rei dos Mares nunca nos deixou? Fica comigo até o final porque vamos desvendar não só as lendas, mas também a ciência por trás dessa criatura monstruosa. É hora de questionar o que nos contaram até hoje. Antes de mais nada, seja bem-vindo ao nosso quadro de curiosidades. Aqui a gente pira sem medo, misturando pré-história, ciência e aquele gostinho de teoria da conspiração que a gente adora. Bora? O retorno do rei. O mistério que desafia a ciência ao Megalodon, esse titã dos mares não só existiu, como deixou um legado de terror e fascínio. Mas será que ele realmente se foi? Ou está apenas esperando, escondido nas regiões onde a luz nunca chega? Não dá para ignorar que os oceanos são até hoje o maior mistério do planeta. E olha que a ciência já fez de tudo para enterrar essa criatura no passado. Só que relatos estranhos continuam surgindo. E se eles forem mais que lendas? E se forem sinais reais de que ele nunca se foi? A humanidade sempre teve medo do desconhecido. E o fundo do mar, meu amigo, é o desconhecido em estado puro. Mais de 80% dos oceanos ainda não foram explorados. Tem noção do que isso significa? Significa que pode ter coisa lá que nem sonhamos. Pode ter criaturas pré-históricas vivendo tranquilamente, bem longe dos olhos humanos. O Megalodon pode muito bem ser uma delas, nadando silenciosamente, esperando o momento certo de aparecer de novo. E não seria a primeira vez que uma espécie considerada extinta aparece do nada, dando uma banana para a ciência. Tá preparado para encarar essa possibilidade? Aliás, você já parou para pensar no quão pouco a gente realmente sabe sobre os próprios mares? A arrogância humana sempre quis acreditar que domina tudo, que conhece tudo. Mas o oceano ri da... Nossa, cara, lá embaixo a vida segue um ritmo próprio. E quem sabe um predador colossal, silencioso e letal também. Enquanto a gente se gaba por ter mapeado planetas distantes, esquecemos que a maior fronteira inexplorada está logo ali, sob nossos pés, nas profundezas do azul. Prepare-se, porque a partir daqui vamos explorar evidências, relatos e possibilidades que podem mudar tudo o que você pensa sobre esse monstro lendário. Bora nessa? Conheça a lenda. O monstro dos mares, o Carcharodon megalodon, ou simplesmente Megalodon, não era só um tubarão grande. Ele era um monstro colossal. Imagina cruzar com um bicho de 20 metros de comprimento, pesando 60 mil quilos. Só de pensar já dá um frio na espinha. Para comparar, o maior tubarão branco já registrado na história chega a 6 metros e pesa pouco mais de 3 toneladas. O Megalodon era mais de 3 vezes maior e infinitamente mais assustador. Seus dentes, fósseis que encontramos até hoje, chegam a ter 18 centímetros. É quase do tamanho de uma faca de cozinha. E não era só um, não. Eram cerca de 276 dentes afiados como navalhas, prontos para destroçar qualquer coisa. Esse monstro reinou absoluto entre 23 e 3,6 milhões de anos atrás, no período Neógeno. Dominava os oceanos como o verdadeiro rei da cadeia alimentar. O mais doido, sua mordida era tão poderosa que podia exercer uma pressão de até 18 toneladas. Dá para imaginar? Isso é mais que suficiente para partir ao meio até as maiores baleias. Agora pensa, se esse bicho ainda existir, quem seria capaz de pará-lo? Quase ninguém, né? Só que apesar desse poder todo, o Megalodon, segundo a ciência, foi extinto.
Será mesmo? E não foi uma extinção qualquer. A sua ausência moldou todo o ecossistema marinho, abrindo espaço para que outros predadores evoluíssem. Mas e se ele não desapareceu? E se ele simplesmente se adaptou silenciosamente? Seus fósseis são a maior prova de sua existência, mas também revelam o quão pouco sabemos sobre ele. Afinal, esqueletos de tubarão são feitos de cartilagem, que se decompõe rapidamente. O que mais poderia estar escondido por aí, esperando ser encontrado? O mistério só cresce quando pensamos que há fósseis sendo encontrados em lugares onde, teoricamente, ele não deveria ter chegado. Como explicar isso? Será que estamos subestimando esse monstro? Será que, por medo ou arrogância, preferimos acreditar que ele se foi, em vez de aceitar que ele ainda possa estar lá nadando em silêncio? A versão oficial. O fim do Megalodon. Segundo a ciência, o Megalodon se extinguiu há cerca de 3,6 milhões de anos, vítima de mudanças drásticas no ambiente. Os oceanos começaram a esfriar, o que afetou diretamente sua principal fonte de alimento, as grandes baleias. Sem comida suficiente e com novos predadores surgindo, o Megalodon foi, aos poucos, perdendo seu reinado. Orcas ancestrais e tubarões, brancos menores mas mais ágeis e adaptáveis, começaram a disputar o mesmo espaço. Imagina o cenário: menos comida, mais concorrência e um frio de lascar. O Megalodon, um gigante que precisava de toneladas de carne para sobreviver, acabou, sem ter como se sustentar. E tem mais, a competição foi brutal. Os tubarões brancos daquela época eram menores, mas extremamente eficientes. Se adaptavam rápido, comiam menos e eram mais estratégicos. Em um ambiente onde quem se adapta sobrevive, o Megalodon perdeu feio. Pelo menos é o que dizem os cientistas. Mas, será que foi isso mesmo? Não seria possível que, em vez de sumir, ele simplesmente se escondeu? Que migrou para regiões mais profundas, onde as mudanças climáticas não o afetaram tanto? Lembre-se, o fundo do oceano é uma zona estável, pouco afetada por essas mudanças na superfície. E muitas espécies já fizeram esse movimento para sobreviver. A ascensão de predadores menores também pode ter servido como um incentivo para que o Megalodon buscasse refúgio nas profundezas, onde a competição é menor e a comida, apesar de mais escassa, é suficiente para quem sabe onde procurar. E claro, não podemos ignorar o fator humano. O impacto das nossas atividades no ambiente marinho é recente. Durante milhões de anos, o oceano era um mundo à parte, onde monstros como o Megalodon poderiam muito bem ter encontrado novas rotas de sobrevivência. Será que, na ânsia de explicar tudo racionalmente, estamos deixando passar pistas importantes? Bora seguir que tem mais. Relatos misteriosos. Evidências que não dá para ignorar agora que o clima esquentou. Bora falar dos relatos que fazem a galera perder o sono. Apesar da ciência cravar que o Megalodon foi extinto, existem histórias e registros que deixam tudo em aberto. Em 2013, um barco pesqueiro desapareceu no Pacífico. O que encontraram? Redes destruídas e boias com marcas de mordidas gigantes. Especialistas disseram que poderia ser um tubarão branco ou uma orca. Mas as marcas eram grandes, demais até para esses bichos. E aí, o que causou aquilo? Mistério total. Em 2016, na Fossa das Marianas, o lugar mais profundo do planeta, um submarino não tripulado detectou algo bizarro. Um objeto gigantesco se movendo a grandes profundidades. E não era um submarino inimigo nem uma baleia. Perdida. O tamanho da coisa simplesmente não batia com nenhuma espécie de tubarão conhecida. Teria sido um Megalodon? Ou quem sabe uma nova espécie de super tubarão que ainda não conhecemos? E tem mais. Em 2019, um cabo de fibra ótica no fundo do mar foi encontrado danificado. A análise mostrou sinais de uma mordida colossal. Para causar aquele estrago, o bicho tinha que ter no mínimo 15 metros.
A ciência, claro, tentou explicar tudo. Disseram que pode ter sido corrente marítima, desgaste natural, mas, fala sério, uma mordida e não para por aí. Pescadores, mergulhadores e até militares já relataram encontros com criaturas marinhas que não conseguiram identificar. Sempre à noite, sempre nas águas mais profundas. Será que estamos diante de uma série de coincidências ou de um padrão que ainda não conseguimos decifrar? E se esses relatos forem fragmentos de uma verdade maior que a ciência ainda não teve coragem de encarar? Fica aí o questionamento. O oceano profundo, o maior mistério da humanidade, agora respira fundo. Porque o que eu vou te contar é surreal. A gente conhece mais a superfície de Marte do que o fundo do nosso próprio oceano. Isso mesmo. O mar, que cobre 70% do planeta, ainda é praticamente um desconhecido para nós. Sabe por quê? A falta de luz e a pressão esmagadora tornam a exploração das profundezas quase impossível. Quanto mais fundo, mais escuro e mais hostil. Tecnologia que temos hoje consegue enviar sondas para fora do sistema solar, mas ainda engatinha quando o assunto é investigar o abismo azul que existe aqui, debaixo dos nossos pés. Resultado: um mundo inteiro inexplorado, onde qualquer coisa pode existir, inclusive um megalodon, nadando tranquilo, longe do olhar humano. E não é só teoria maluca, não. Espécies consideradas extintas há milhões de anos já reapareceram. O exemplo mais famoso? O selacanto, um peixe pré-histórico dado como extinto há 66 milhões de anos e que foi encontrado vivíssimo em 1938. Isso prova que a natureza adora pregar peças na ciência. Então, por que não poderia acontecer de novo? E ainda tem o seguinte: o fundo do mar é tão silencioso e isolado que seria o esconderijo perfeito para um predador gigante que não quer, ou não precisa, ser visto. Além disso, cada nova expedição que desce mais fundo revela espécies completamente novas. E se entre elas estiver o megalodon? O mistério é tão grande quanto o oceano, e talvez nunca tenhamos respostas definitivas. Ou talvez um dia alguém faça a descoberta do século. A pergunta final: o megalodon ainda nada por aí? Agora chegamos ao clímax dessa nossa jornada subaquática. O megalodon ainda está nadando por aí ou não passa de uma lenda bem contada? Oficialmente, a ciência afirma que ele está extinto. Mas os relatos estranhos, as evidências inconclusivas e a vastidão inexplorada dos oceanos mantêm a chama da dúvida acesa. O fundo do mar é um ambiente estável e isolado, um esconderijo perfeito para espécies que fugiram da extinção. Lá o tempo passa devagar, quase parando. Enquanto na superfície o mundo muda rápido, no fundo do oceano tudo permanece praticamente igual há milhões de anos. Então me diz, é tão absurdo assim imaginar que o megalodon escolheu esse lugar para se esconder? Afinal, sobreviver é a regra número 1 da natureza. E você acredita que o rei dos mares ainda está lá, esperando o momento certo para ser redescoberto? Ou acha que tudo isso não passa de histórias de pescador turbinadas pela imaginação fértil da humanidade? Uma coisa é certa: os oceanos guardam segredos que nem começamos a entender. E quem sabe, um dia, uma câmera capte a silhueta de um gigante se movendo, silencioso nas profundezas. Talvez, quando esse dia chegar, tenhamos que reescrever tudo. O que sabemos sobre a vida marinha, sobre a evolução e até sobre o próprio planeta. Por enquanto, resta a gente imaginar e continuar procurando. Conclusão: o mistério continua. E aí, curtiu esse mergulho profundo na lenda do megalodon? Seja ele mito ou realidade, o que não dá para negar é que o Rei dos Mares continua alimentando o nosso imaginário. E, quem sabe, um dia ele volte a nos surpreender. Se você curtiu esse vídeo, já mete o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas viagens por mistérios incríveis como esse. E claro, comenta aí.
Você acha que o Megalodon ainda existe ou está tudo enterrado no passado? Quero muito saber a sua opinião. Até a próxima.